Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá pessoal, graça e paz, estamos começando mais um Up, Altos Papos, e hoje o tema é bem interessante, hein? Acho que hoje vai ferver um negócio aqui. Batalha espiritual, que a galera já tá toda meio esperta aqui, né? Você já teve o seu pneu do carro, da moto ou da tua bicicleta furado, quando você estava indo para a igreja, e você fala assim, puxa, isso é coisa do inimigo, o inimigo tá furioso, será que é isso? Vamos conversar hoje, vamos tentar entender um pouquinho hoje se existe essa ação poderosa do inimigo nas nossas vidas, o que a Bíblia tem a nos falar sobre batalha espiritual, tá bom? Fica ligadinho e vem com a gente, vai ser muito bom. É isso aí, pessoal. Hoje o tema é embaçado, o tema hoje é complicadinho aqui, batalha espiritual, né? Guerra espiritual. Mas a gente, enquanto cristãos que somos, né? Essa galera aí, essa juventude aí que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, sabe que a gente precisa conversar sobre isso, porque não dá para fugir do assunto. Não dá para fugir do assunto, né? A gente não pode acobertar esse assunto, não. É a realidade, a gente vive em um mundo em que a Bíblia vai falar para nós que a gente não tem que lutar contra a carne e contra o sangue, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso, vamos ver o que a Bíblia fala para nós sobre batalha espiritual, né? Sim. Sobre guerra espiritual. E aí a gente começa trazendo a ideia da queda de Lúcifer, né? Da queda de Satanás, né? Ele cai. E a palavra Satanás quer dizer literalmente adversário, ou seja, se há adversário, quer dizer que tem alguém contra nós. Né? Se ele é o nosso adversário, quer dizer, existe alguma batalha, alguma luta, alguma guerra. Né? E junto com ele vem 1/3, né, dos anjos, né? Os anjos caem. Então existe um grande número de seres espirituais que estão lutando contra nós. Olha só, então existe uma guerra, né? Paulo vai falar das potestades, dos principados, a gente vai tentar entender hoje um pouquinho isso aí. Mas para a gente, né, não também nem superestimar e nem subestimar esse tema, a gente precisa entender algumas coisas, né? Porque assim, Tom, às vezes a pessoa não coloca o celular para despertar, aí chega atrasado. Você está citando alguém especificamente? Não. Só conhece alguém tá bom, assim? né? Não conheço ninguém. Aí pega aquele congestionamento, porque já está atrasado, né? Aí fura o pneu do carro, né? Um acidente ali na frente. Aí a pessoa conspira, né? Tudo conspira. Aí, é o inimigo que está furioso, né? Será que é mesmo o inimigo? Será que ele tem toda essa autonomia de interferir na nossa vida, a ponto do que muitas pessoas falam por aí, e a gente tem algumas denominações que a gente nem vai citar aqui o nome, né, porque a gente é ético, mas muitas pessoas que colocam o nosso inimigo num patamar de superstar. O culto demora 3 horas,
2 horas e meia a pessoa está conversando com um demônio. Pois é, dá uma moral para ele. Dá uma moral para ele. Eu costumo dizer que eu não... gostei dessa frase, dá moral demais. Eu costumo dizer assim que eu não dou moral para ele. Eu gosto, muitas vezes eu não gosto nem de citar o nome para não dar moral. Uma coisa a gente tem que entender: o safado existe. Sim. Ele existe, biblicamente muito claro. Ele foi expulso dos céus por sua vaidade, por sua arrogância, por querer ser igual a Deus, pela soberba. Vai lá para os 7 pecados pra gente fica a dica. Olhar para isso. Olha para os vídeos anteriores da nossa temporada. Fique ligado que a gente fala disso. Mas ele existe. Ele é poderoso? Poderoso. Ele é inteligente? Ele é esperto, ele é astuto, né? ele é. A Bíblia diz, nós não estamos dando moral para ele além do que ele é. Só que tem um detalhe: ele não é nada comparado a Deus. Ele não é nada, mas literalmente nada. Ponto final. E a Bíblia também vai nos dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Exato. E o contexto de mundo aqui é o contexto clássico de que aquele lugar, aquela região, aquele grupo de pessoas que é dominado pelo diabo, no sentido de que não é Deus que vive neles, eles não escolheram crer em Jesus como seu Salvador. Então, maior do que as coisas que estão no mundo, que podem ser para nós uma ação de pecado, que nos leva a pecar, maior que tudo isso é Deus que vive em nós. Mas ele existe. Então a gente tem que ficar alerta, né? Quem entendeu o negócio de alerta é muito legal. Charles Baudelaire, ele vai escrever uma frase. Como é que é o nome do cara, hein? Baudelaire. Charles Baudelaire. Ele vai escrever ele tem uma frase famosa, uma das suas frases mais conhecidas. Ele vai dizer o seguinte: o maior truque do diabo foi convencer a humanidade de que ele não existe. O maior truque do diabo foi convencer a humanidade de que ele não existe. Você estava falando, eu me lembrei dessa frase. E por isso estou trazendo aqui para parecer que sou intelectual. Só para aparecer, né? Então, assim, ele vai dizer isso e a frase é certeira. Porque assim, o que a gente diz hoje? A gente poderia aqui entrar num problema. Existem batalhas espirituais? Existem ações diabólicas? Existem. Ponto. E a gente precisa dizer isso. Existem. Porque se a gente disser que não, a gente está caindo no que o Baudelaire nos fala aqui. E é verdade. Qual que é o problema na convicção que essa frase traz? É que ela está certa. E por que ela é problemática por estar certa? Pelo seguinte: quando você não acredita em uma coisa, você não tem atenção por essa coisa. Exato. Então, aqui a gente falou, nós não vamos dar moral pro diabo. Não vamos dar moral para ele. De jeito nenhum. Mas a gente não pode ignorar. Ele não tem todo o poder. Exatamente. Mas poderoso é Deus que habita em nós. Mas a gente não pode ignorar que ele existe, que ele tem ações, que ele tem estratégias e que ele tem usado de estratégias desde a queda do Éden até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, não. Até depois da volta de Cristo, porque o texto Apocalipse vai dizer que ele é tão sacana, mas tão sacana que ele convence os já condenados a tentar tomar a Nova Jerusalém. É isso aí. E eu fico, toda vez que eu li esse texto, eu falava, não, esse pessoal é muito burro, cara, não é possível. E o diabo também é muito burro, porque ele sabe o que vai acontecer ali, ele já perdeu a parada. Mas ele vai fazer isso. Então ele faz isso até depois da volta de Cristo, ele faz isso, ele quer inventar coisas, ele tem estratégias. E essa estratégia que o Baudelaire cita é muito interessante, porque, cara, se você acha que ele não existe, eu não me preocupo com nada que ele faça. Exatamente. Eu não dou atenção às artimanhas, às armadilhas, às ciladas. A Bíblia vai falar muito sobre as ciladas, sobre os dardos inflamados. Né? Então, é muito legal. Tem ação aí, né? E é interessante assim, você pode ter certeza, o diabo convenceu a humanidade disso. A humanidade, de maneira geral, ela não acredita no diabo como um ser pessoal, como que tem ações e direções específicas para fazer com que o homem se perca completamente de Deus. Aí a gente vai dizer assim, não, o mal personificado como o diabo não existe. Na verdade, assim, a Ivani tem atitudes maldosas, atitudes más. Então, assim, o mal está dentro de nós. Assim como o bem. E aí, nesse processo, a gente começa a tirar todo o processo. E aí, o grande detalhe Satanás tá aqui. Se tornou uma filosofia. Exatamente. Ele conseguiu convencer isso. E tenha certeza, se Baudelaire pudesse escrever uma outra frase aqui, ele poderia, assim, a outra tentativa dele seria também dizer que Deus não existe. Sim. E ele tem tentado dizer isso através de muitas outras ações. Só que o maravilhoso nesse contexto é que
Deus ainda ele não conseguiu convencer a humanidade que Deus não existe. Porque se ele conseguir fazer isso, aí, mano, aí a gente já perdeu completamente, já era, não tem muito o que fazer. Porque se nem o mal é visto com cuidado, o bem também não será valorizado como tal. Então, Deus ele não conseguiu, por mais que o homem, a humanidade, ele tenha mexido nas coisas para parecer que Deus também não existe, essa história da necessidade de Deus, a gente vai falar disso talvez em algum momento mais à frente. Essa necessidade do homem de Deus, ele não conseguiu tirar como ele conseguiu tirar a perspectiva de que o mal existe de maneira efetiva. Ele existe, existem batalhas sim espirituais, mas a gente dá a ela o devido valor. Nada mais e nada menos. E nem subestimar. E aí, assim, e 1 Pedro, lá no capítulo 5, fala assim, que ele está ao nosso derredor, né? Porque ao nosso redor está a proteção de Deus, né? Estão ao nosso redor nos protegendo. Mas ele está ao derredor. Então, isso mostra, assim, que ele não está à distância, né? Observando a distância. Ele está como leão, não tá nem ali aí querendo vocês, tragar. Né? Não, ele se importa brechinhas, né? Ele se importa em nos fazer mal, em nos tirar do caminho, né, da salvação. E esse texto... ele gasta energia. Isso com que eu ia falar. Porque esse texto, assim, o trabalho todo dele é só esse, né? Ele diz que ele fica infernizar dele, né? É a única empreitada ele que ele fica tem. procurando, né? Ele tá em derredor procurando. Né? A quem possa tragar. Né, o Animal Planet vai trazer muito essa ideia, né, do leão atrás das zebrinhas e tal, né? E sempre vai a leoa, né, que vem a caçadora e tal, e sempre vai pegar aquele mais frágilzinho, aquele ou que tá machucadinho, ou aquele, né, mais desatento, aquele que ficou para trás. Então, assim, o que Pedro tá falando aqui, ele não estava assistindo Animal Planet, claro, né? Mas se ele tivesse assinado já, acho que ele não assinou. Acho que não assinou o canal. Mas o que ele está dizendo assim, ó. E aí o início desse versículo é assim, né, Ivani? Sede sóbrios, vigilantes, ou seja... Fica atentos. Galera, fica ligado. Existe coisa acontecendo no mundo espiritual. Existe coisa. A gente não pode também... ignorar, como né? falar, como estão falando. Não adianta a gente ignorar. Porque assim... Pedro está falando, ó, fiquem ligados, porque o nosso inimigo, ele não descansa, gente, ele não dorme. Uma experiência real, assim, na Bíblia, né? Daniel, 21 dias, né? Então, ali, muito explícito, né? Daniel tá ali orando, ele tá numa situação de conflito, né? E ele precisa de uma resposta de Deus para tomar uma decisão e... tá vindo a resposta, né? Deus mandou um anjo, né? Um mensageiro lá e tal, e tá vindo a resposta. O que acontece nesse mundo que a gente não vê, né? Tá ali uma batalha acontecendo, Gabriel tá falando lá pra ele. Cara, eu demorei 21 dias, porque os demônios lá me pegaram no meio do caminho. Né, gente? E seguraram pra trazer seguraram lá, Cara, não deixaram e tal. E eu babado. Precisei da intervenção do arcanjo, cara. Eu precisei da intervenção de Miguel pra vir, pra guerrear, pra batalhar e vencer eles para poder vir aqui trazer resposta pra você. E essa dica é bem interessante, né, Ivani, que você falou aí, né? A frase tua, né? Que a gente não vê. Não vê. A gente não vê. Eu tenho uma experiência, cara. Desculpa se eu estiver falando demais aí. Vocês cortam o microfone. Não, pode falar. Não, produção, corta o microfone. A gente deixa... Não, produção, não, deixa. Vai que tá... Eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida, minha e da Hélida. Entrou na nossa vida porque Deus colocou. A gente entende, inclusive, que uma dos lugares que a gente morou foi especificamente por causa dessa pessoa. E ela vivia num ambiente desde sempre, desde quando nasceu, ela vivia num ambiente do candomblé. Uhum. A família dela, o tio dela era o líder, o chefão da cidade nessa área. Então o terreiro era na casa dele e eles viviam tudo ali. E engraçado que essa menina, ela nunca participou, desde criança. E nessa região, nesse negócio, tem uma questão assim da autorização do espírito para deixar sair. Quando você faz parte do negócio, você vai ali, você vai pedir autorização. Eu não vou contar algumas coisas que depois eu conto para vocês aqui, porque é muito pesado. Mas a realidade é que essa menina cresceu nesse ambiente. Ela começa a estudar a Bíblia, a gente a conhece e aí o processo todo acontece, que a gente entende que era o que tinha que acontecer. E eu sempre dizia para ela o seguinte: você não imagina
quando você chega em casa, o que está acontecendo acima disso? Porque quando você entra, você vai pro seu quarto, fica no seu lugar, tal, você cumprimenta todo mundo, porque vive uma galera. Você tá ali, mas acima de você, cara, tem uma briga, mas uma briga, para que nada mexa com você, para que nada toque você, porque você tá no ambiente dele, é dele o ambiente. Mas você chegou, e quando você chega, com você vem o outro lado, mano. Vem a luz. Você não tem noção da batalha que tá rolando ali. E a gente não vê, mas isso é nítido quando a gente percebe a proteção. Eu sempre digo pra ela assim que claramente Deus colocou ela numa redoma. Sim. Até que ela encontrasse com ele. E é muito claro isso, cara. O negócio é terrível. Como eu disse, depois aqui nos bastidores eu conto pra vocês. Não tem necessidade de dizer isso aqui, mas a verdade é essa. Eu sempre dizia para ela, você não tem noção do tipo de batalha que rola em cima dessa casa, no sentido de proteger você e de te manter livre do que está acontecendo aqui dentro. E a gente poderia dizer que Deus luta por nós. Sim, literalmente. E o texto que a Ivani citou ainda lá de Pedro, né, o final do texto vai fazer, buscando a quem possa devorar. É morte mesmo, gente. A batalha não é de brincadeira. Né? E é morte em todos os sentidos, né? Porque é a morte física, moral, espiritual, emocional. É isso que ele busca, é isso que ele quer. Né? Quando ele está batalhando com esse propósito, com esse objetivo de destruir, de nos matar espiritualmente. Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, porque existe uma guerra e não é uma brincadeira, né? Paulo aos Efésios vai falar, né? Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os poderes celestiais, né? Nas regiões celestiais. Olha só que coisa, das regiões celestiais. Né? Então, assim, o que ele está querendo dizer para nós é isso, assim, existe coisa que você não está enxergando, que você não está vendo, mesmo, mas que está acontecendo. Aí eu gosto muito da sequência desse texto de Paulo, né? Porque ele vai entrar na questão de batalha, ele vislumbra a armadura de Deus, né? Ele traz alguns itens ali que alguns pregadores vão esmiuçar, vão falar as características do capacete, da couraça, do cinturão, né? Da espada, da sandália, tal, mas não é esse o objetivo aqui, não é esse o tema aqui. Mas o que eu gosto muito é de pensar assim, Paulo, quando ele está fazendo essa figura de linguagem com relação toda essa armadura, à batalha, né, espiritual e a proteção do cristão, a gente precisa lembrar que ele está preso, né? Paulo conhecia a armadura do soldado romano muito de perto, né? Guarda pretoriano. Ele tá assim, os caras viviam com ele estava preso todo o tempo, então assim, ele conhece muito bem a característica. Deu tempo de fazer toda a análise. Deu tempo de fazer, olha, esse cinturão aqui... Por que tá olhando tanto pra mim? Tá escrevendo. Capacete, né? Capacete é isso. Depois eu vou escrever sobre existem, isso. Assim, o fato existe uma batalha, nem tudo é ação diabólica, como você falou, furou o pneu, nem tudo aí, mas poderia ser também, né? Alguma coisa assim, né? Pode ter, mas aí cai naquele... Aí eu saio sempre daquela questão assim, não, aí a gente sataniza tudo, né? Tudo é o diabo, e como eu disse, aí a gente acaba dando moral pra ele. Então, existe a batalha, existem questões, mas existem algumas orientações bíblicas em relação a isso, que é quando começa a entrar... Se você vai lá, né? O cinto da verdade, né? Cinto da verdade. O que ele está querendo dizer com isso, né? Eu não vamos entrar no mérito do cinto do soldado, assim, mas assim, a questão da verdade, né? Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então, assim, Paulo, em todas as figuras de linguagem que ele está trazendo, ele vai trazer a couraça da justiça. Quem é o nosso sol da justiça? Jesus. Então, assim, tudo que a gente for pensar, o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália da preparação do evangelho, ou seja, tudo que ele está trazendo ali do evangelho. É o evangelho puro, é Jesus puro, né? E Paulo vai falar assim para nós, olha, vocês precisam estar ligados com Jesus, Quando o Tom fala que a gente dá uma super importância para o inimigo, a gente precisa lembrar que ele é criatura, nosso Deus é o Criador.
de todas as coisas. Ele é uma criatura. É isso mesmo. Tem poder? Tem poder, mas o poder dele também é limitado. Sim. Exatamente. Sim. Esses tempos aí, a gente ouviu uma mensagem do pastor Gladson que dizia assim que Satanás, ele foi e é um empregadinho de Deus. E aí ele citou o exemplo de Jó. Ele falou assim, como que se dá o contexto de Jó, né, da história de Jó? O diabo vem, tá ao redor da terra, olha só, ele tá ao redor da terra, olhando as coisas. Deus fala, olha, conhece meu servo Jó, né? Homem bom, fiel, justo, temente a Deus. Aí fala, mas ele é assim porque ele é rico, ele tem tudo, você abençoa ele. Tal, seu mima. Né? Você mima. Daí o que Deus fala? Não, tá bom. Então você pode ir daqui até aqui só. Deus dá limite. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Deus dá limite para o diabo. Dá limite. Deus limita. Ele fala, você só vai até aqui. Daqui para frente você não vai mais. Porque eu não vou deixar. Né? E aí a gente sabe o que Satanás fez na vida de Jó. O estrago que aconteceu. Então assim, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Olha o estrago que aconteceu. Né? Mas o fato é assim, Deus determina limite. Então, assim, o controle ainda é de Deus. Sempre será, né? Isso que a gente precisa deixar claro, né? Dentro daquela frase, como é que é o nome do cara lá? Baudelaire. O Baudelaire, que diz que a maior artimanha é convencer a humanidade que ele não existe. Eu gosto muito da ideia de que uma das artimanhas também grandes do inimigo, então, pessoal, é de nos convencer de que ele luta em posição de igualdade com Deus. Se vocês, ele está no mesmo nível. Que ele está no mesmo nível. Sabe, gente, isso é uma mentira tão grande. Na cabeça dele, desde o começo ele tá. Mas aí, assim, só que ele tá totalmente equivocado. E essa artimanha dele é tão grande, porque assim, tem muita gente que coloca mesmo, equipara mesmo, põe no mesmo patamar. Gente, peraí, vamos com calma. Né? Bem e o mal, né? Bem e o mal. Não sei se vocês se lembram os posts antigos que tinham uma figura de Jesus, uma figura tipo com uma queda de braço, em pé de igualdade, em posição de igualdade, assim, como se fosse isso batalha. Isso não existe, nunca acontecerá. Nunca existe e nunca vai acontecer, porque Jesus é Bíblia vai dizer que Deus o destrói com o sopro da sua boca. Era isso que eu ia falar. É só um bafinho. Esmaga debaixo dos pés, né? E a Bíblia fala que ele teme e treme diante de Deus. Então, assim, gente, daí eu contextualizo, de repente, essa artimanha hoje, né, para dizer assim, esse superpoder que muita gente dá para ele, dizendo assim, olha, não, tem que tomar cuidado, porque ele tem poder se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus permitir, né? E outra coisa que ele não é bonzinho, não. Não, como se, não, assim... É uma outra artimanha dele. Ele se apresenta, bem, né? assim. Porque antes, o que tinha antes, né? Batalha espiritual, pessoa lá, voz grossa, vamos pra trás. Os negócios... Hoje... Me parece que não tem uma exceção de outro lugar aí. Diminuiu muito, ainda tem, mas diminuiu muito. Hoje o que é? Hoje é a sutileza. Quando outra estratégia quando Pedro dele. fala assim, a gente precisa ficar esperto, sóbrio, ligado, porque a nossa batalha não é contra as pessoas, mas é contra os poderes espirituais da maldade. Ele está dizendo assim, ele foi usado pelo inimigo, né? Um pouco, com Jesus é assim, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Não foi você que disse isso, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Daqui a pouquinho lá, Jesus, olha, importa que eu seja crucificado, importa que eu morra. O que é isso, Jesus? Você não vai morrer, não. Cara, coisa de 10 minutos depois. Tira esse papo. Muito louco, tira esse papo tira esse papo da cabeça. Sai daqui, hein? Como que é isso? Olha como Jesus trata isso, assim, Afasta-se de mim, Satanás. Não tá falando pra Pedro. Não. Entende isso? Uhum. Quando a gente fala assim, a nossa luta não é contra as pessoas, é nesse sentido. Não tá falando pra Pedro. Isso também, né? Olha, Pedro foi usado ali pelo inimigo. Afasta-se de mim, Satanás. É interessante pensar que o Espírito Santo usa Pedro para reconhecer a divindade e a autoridade de Deus, e Satanás usa a
a capacidade que Pedro acha que tem de defender a Jesus. Isso. Aham. Deus, o Espírito Santo Tanto é que ele reage, sempre né? colocará o maior, o poderoso, o capaz em Deus, o Espírito Santo, Jesus. Deus sempre fará isso. O diabo sempre usará aquilo que eu acho que sou. Eu, humanamente, Eu posso fazer. Eu vou te Porque defender. Pedro é forte, Pedro é grande, Sim. Pedro é pescador, Pedro é bravo. Com a Pedro espada na mão. ele é poderoso. Cortou a ali, né? orelha do Então, soldado. o diabo diz, não, Pedro, você consegue defender ele. É. Você consegue defender ele. E Pedro fala, não, eu consigo defender ele. Porque ele, de fato, tinha toda essa cor, esse Exatamente. ímpeto, essa coragem, é a característica audácia. dele, é uma Era. característica pessoal dele. Mas isso é louco. Como, É uma enganação. Como o safado usa coisas nossas que a gente... Coisas até que são talentos, capacidades. É só lembrar do Advogado do Diabo. É muito interessante. O filme, aquele né? filme, né? Verdade. É velho, é um filme velho também. É velho, mas é interessante É interessante você pensar que pô, ele venceu a batalha. Parece que ele venceu a batalha. O Kenny Reeves venceu a batalha. Quando acaba, o filme acaba com um elogio de alguém pra ele e o cara... você é bom mesmo, hein? Cutuquei de novo, porque vai no ego do cara. Então isso é bem perigoso, essa parte. Por isso a gente tem algumas orientações bíblicas para fugir dessa Ele usa parada, nossas fragilidades, né? Ele usa nossas fragilidades, e essas nossos brechas pontos fracos, né? Os pontos E o ego, fracos e tal. Quando o a gente nosso vê ego é lá uma das coisas mais... que mais quando ele vai derrubou, conversar com a Eva, né? A Eva tá ali e tal, andando de boa. Meio distraidinha, talvez. Né? Sim. Tentando imaginar aqui a situação, né? Que a Bíblia não descreve exatamente. Mas aí ele chega questionando, né? O que Deus havia dito para ela, colocando em dúvida ali. Então ele tá tentando mexer ali na cabeça dela para ela começar a ver a coisa diferente, né? Então, para ela pensar diferente. E ele culmina a proposta mexendo com a vaidade dela. Mexendo com a vaidade. Até porque é uma característica dele, né? A questão da vaidade. Então, olha, você... Então, desde o início sempre foi assim, né? A artimanha dele sempre foi essa, né? Mexer com a vaidade do ser humano e colocar em dúvida a palavra de Deus. Exato. Mexer com aquilo que a gente tem de maior fraqueza. Qual é o seu ponto fraco? É nesse ponto fraco que ele vai agir. Ele vai encontrar brechas que são coisas naturais nossas, que às vezes a gente não atenta. Você não fica prestando atenção, você vai ficar prestando atenção justamente nos seus defeitos? Não. Mas às vezes até as suas qualidades podem se tornar uma arma contra você. Aí a gente volta lá para os pecados, isso, né? Os pecados entendeu? capitais. A questão Exatamente. né? Exatamente. Então, o nosso ego, por exemplo, é uma das coisas mais que... Essa é bem a nossa vaidade. A vaidade que a gente está falando aqui não é brinco, não é maquiagem, Só voltando aqui a falar um pouquinho da questão dessa igualdade, né, que muitas pessoas trazem entre Jesus e o inimigo. Não sei se na região de vocês, há um tempo atrás, tinha uma peça teatral muito famosa, Lifehouse, que era uma batalha espiritual. Era a encenação de uma batalha espiritual, né? A pessoa estava ali e tal, e aí por trás um contexto dos demônios e tal, e Jesus tentando segurar, não sei como é que funcionava lá, como é que era encenado lá, mas na região sul era muito forte essa ideia de Jesus protegendo e tal, mas assim, protegendo, quase que não conseguindo proteger. Sim. Não sei se vocês se lembram disso. A peça é isso. A peça é isso, essa representação. Então, e na verdade, isso na verdade é um erro. Claro. Um erro no sentido de colocar Deus, de colocar Jesus como quase que não conseguindo nos proteger. Entende? Mas aí eu lembro de talvez uma comparação com a própria morte de Jesus, né? Que o inimigo sente que venceu, né? De uma certa forma ele sente que venceu, mas aí Cristo ressuscita o terceiro dia. Isso. Então, talvez agora, essa ideia, e aí assim, vou aproveitar para abrir esse ponto aqui, né? Porque essas peças, a gente que faz teatro, porque eu faço teatro, a gente que faz teatro, diga lá, então. Vamos ter cuidado em algumas coisas. Porque, por exemplo, essa ideia do Jesus apresentado nas peças, a ideia do sacrifício de Jesus, partindo como se fosse um projeto satânico, né? De matar Jesus. Então, se apresenta muito isso nas peças, né? Quando traz essa sensação, né, na pessoa que está representando Satanás, de alegria, de que eu consegui, eu venci, traz a ideia de que o projeto é de Satanás. Então, e não é. E não é, né? O projeto da morte de Jesus é de Deus. E Satanás sabia disso, né? Então, assim, não houve ar de vitória para ele pela morte de Jesus. Não. De jeito nenhum. Quando ele tá lá no jardim, ou lá no
no deserto, na tentação de na Jesus. tentação, ele quer evitar, né? Ele quer fazer com que Jesus, de alguma forma, erre, peque e desfaça todo o processo, todo o plano, né? Todo o plano. Então, não é um plano satânico de matar Jesus e o plano divino de ressuscitar. Fazendo até a ligação do projeto teatro aí que você falou, total. a ideia de teatro. Eu, particularmente, eu não gosto desses teatros. Sou velho. Eu faço, eu faço teatro samba. Mas por quê? Por que eu não gosto? Porque, assim, pra mim, Existe, né? esses teatros mais impactantes são aquele onde tem diabo demais, tem demônio demais, sabe assim? Tem muito, é quase todo mundo de preto, todo um cara maquiado. Cara, eu particularmente, eu não gosto, porque, de novo, pra mim dá a sensação de dar moral demais, sabe? Mas é coisa minha, é coisa de velho. Eu particularmente não gosto que dá ênfase demais. Tem mais personagens do lado satânicos, negativo, né? Do que... Eu às vezes até tenho medo. Quando apaga umas luzes, começa a... que medo. Ai, Tom Dias. Mas isso ó, tudo verdade. aí é artimanha, gente. É cilada. Mas é só um parênteses meu aqui, já que você falou. Mas realmente, quando a gente vai olhar a maioria das peças teatrais que... a ideia é tentar trazer um Jesus vitorioso, de salvação, né? Jesus vitorioso. Então, eles trazem muita visibilidade para o mal, né? Para o que está acontecendo. E aí a gente precisa ver, como a Luzélia já vem falando desde o início, a gente precisa ver o seguinte, a gente precisa falar muito mais em Deus, muito mais em Jesus, né? Do que em Satanás. Sim. Com certeza, então, porque ele é a fonte de água viva, ele é a verdade, ele é o caminho. Ivani, eu acho assim, ó, essa questão do teatro que a gente citou aqui mesmo, assim, ó, é mostrar mesmo assim, que não existe essa batalha de Deus, de Jesus igualdade, quase perdendo, né? a guerra. Não, gente. Nosso Jesus... Ei, pega essa aí, ó. O Jesus é poderoso. Infinitamente. Infinitamente mais poderoso. Não entra nessa de que ele luta de pé de igualdade com o inimigo. Ele não luta. Ele não luta. O Tom citou a volta de Cristo, né? O Armagedon, né? Quando ele está reunindo tudo. O que vai acontecer lá? Vai acontecer uma batalha? Vai acontecer... O que vai acontecer? Fogo do céu. Ó, acabou. Não existe batalha que Jesus está quase perdendo. Morrendo ali. Não existe isso, gente. Tira isso da cabeça. Tem uma série... Tá bom, moçada? Tira isso da cabeça. Tem uma série que eu tenho um pavor dessa série. Porque ela traz uma imagem de um Jesus muito fraco, de um Jesus em dúvida, né, e tal. Eu vou até citar o nome da série. É Maria Madalena, não sei se vocês já assistiram. Eu não vi. Série Maria Madalena. Nem vê. Péssima. Porcaria. Uma porcaria. Fica a dica, não vejo. Porcaria. Nem essa e nem Lúcifer. E nem Lúcifer. Por favor, deixa não seja besta. Essa aí, o nome já diz tudo, né? Então, sinceramente. Só que essa da Maria Madalena, de uma certa forma, assim, ela chama um pouco da atenção, né, de cristãos para ver, porque quer entender o contexto, porque Maria Madalena é um enigma. É uma figura, é uma figura né? importante ali na história. E o pessoal quer meio que entender ali, né, dentro de um processo histórico, um contexto histórico e tal, e aí vai lá. Quando você começa a assistir assim, né, vai mostrando uma guerreira, tal, mas quando chega na parte que Jesus aparece na história, Jesus é indeciso. Ele não sabe, de fato, por que ele está na Terra. Ele ainda está descobrindo isso, né? Então, é um Jesus muito frágil. Totalmente antibíblico, sempre está pedindo socorro, pedindo ajuda dos outros, né? Para poder entender o propósito dele aqui na Terra e tal. E aí, eu fiquei tanta raiva que eu falei, não, vou assistir esse negócio. Aí o Robson falou, vamos ver como é que termina, já que a gente começou. Pra gente ter raiva completa. Eu falei, não vou terminar mais. Que Jesus fraco é esse? Como é que pode um negócio desse? Tem nada e realmente, a ver com essa o nosso é a imagem, Jesus. né, que traz. E aí a gente vê mais uma artimanha, artimanha, né? De tudo isso é apresentar artimanha. esse Jesus fraco, esse Jesus frágil, sabe? Esse Jesus medroso, Esse assim. Jesus muito mais humano do que divino. Isso, exatamente. E não é assim, a gente vai olhar na palavra do Senhor, Deus, ele chega lá no Gadareno, e a legião tá lá. Treme. Ainda não é só apavorado. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Perfeito. Eles não querem isso, eles não querem a presença eles têm medo, de Jesus. né? Eles têm Claro. medo, eles tremem diante de Jesus. Não, expulsa a gente ali para aquele monte de porco ali, mas a gente não quer ficar na sua presença. Dá a impressão que eles tinham medo de uma aniquilação naquele momento. Momento. Por isso que eles falam, não, deixa a gente ir para outro lugar, então. É isso. Então, medo da aniquilação eles imediata. pedem, né? Ó, deixa a gente ir. Quer dizer, olha só, então... Ainda que uma presença assim, né?
humana de Jesus, né? Sim. Mas eles entendem, ele é Deus, ele é o ser soberano, ele é o ser poderoso. É isso. E então, a gente não pode Não ficar... vamos cair nessa artimanha aí, Teve né? uma situação, vou contar a situação assim, porque foi uma situação meio engraçada. Na minha casa, onde eu cresci, eu sempre gostei muito de desenhar, né? E aí, as paredes dos quartos, eu fazia um monte de desenho. E eu desenhei uma mulher, numa revista, que eu achei uma mulher muito bonita, e eu desenhei essa mulher. Ela estava com um colar muito bonito, né, e tal. E chegou uma vez um pastor, assim, chegou lá, aí olhou, tal. Só que ele era muito dado a esse negócio, né? Não era promessista, deixa eu deixar claro. Não era promessista. E aí ele chegou lá para fazer uma visita pro meu pai e tal, e tudo mais, né? E ele olhou, ficou olhando lá pro desenho, e eu fiquei, o que ele tá olhando pro meu desenho, né? Gostou, o que eu faço? Tudo mais. De repente, foi muito assim, a gente tomou um susto, porque de repente ele ficou, sai, Satanás! Sai, Satanás! E eu, uai, o que tá acontecendo? E ele foi, colocou a mão na parede, sabe? Mão na parede para expulsar o Satanás que estava lá na parede, né? Então, depois ele começou a falar que a casa estava dominada por demônios e tal, não sei o quê e tudo mais. Aí minha mãe, né, levantou e falou, tá repreendido em nome de Jesus, Satanás, porque Satanás vem no teu couro. E aí foi, assim, e foi muito tenso aquele momento, né? Porque a gente coloca Satanás em situações que ele nem tá, cara. Situações que ele não está. E a gente tem que ter cuidado com isso. Ele falou assim, não fiz nada. É o que a gente falou no início, né? Furou o pneu da bicicleta, da moto, do quieto. Será que é? Pode ser, mas também pode não ser. Então é bem isso. Senhor. E aí depois, né, eu falei, poxa, fiz com tanto carinho, né? Falta ficar bonitinho, ela guarda da minha mãe, né, e tudo desenho mais. tão bonitinho. Mas realmente, assim, a gente precisa perceber, ter a percepção em nós mesmos, né? Também quem que a gente está seguindo, que tipo de pessoas a gente também está seguindo, que tipo de pensamentos, né? Porque dentro da igreja surgem alguns pensamentos meio estranhos aí, né? Livros que a gente lê, né? Porque tem muito livro de batalha espiritual e pessoal, né? Bastante. E tem muita coisa distorcida, então a gente tem que ter cuidado, o acesso que a gente tem aos conteúdos. Tá na dúvida? Vai para a Bíblia. Pelo amor de Deus. Né? Vai para a palavra de Deus. Lá vai. Pede um estudo, né? Pede um estudo pro pastor da igreja, faz um estudo com o seu pastor, né? Discute o assunto. É isso aí, gente. Estamos finalizando aqui esse papo. Batalha espiritual existe sim. O nosso inimigo não é super poderoso como muitos pintam, mas também não é fraquinho, coitadinho, não. A Bíblia fala pra gente ser sóbrio, pra gente ser vigilante. Vigilante, né? Tá alerta, pra né? gente ser submisso a Deus. É isso aí. Então, assim, não tenha medo dele, mas também não subestime ele, tá bom? Acredite que o teu Deus é mais forte. Eu quero finalizar com o 1 João 4,4. Diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tá bom? Fica aí a dica para cada um de vocês. O nosso Deus, o teu Deus, é maior do que este que está no mundo aí. Tá? Amém. A gente sempre lembra, né? Ajuda o Amigos da Missão. Entra aí no site, o QR Code que está aqui na tela, e compartilha e contribua para que esse ministério cada vez mais seja frutífero e abençoador para toda a galera aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.